Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 20. Vamos localizar aí no versículo 11, Apocalipse 20, versículo 11. A descrição do grande juízo de Deus, também chamado muitas vezes de um juízo final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A descrição, meus irmãos, do juízo final em Apocalipse tem uma intenção teológica primordial: retratar a condenação dos perversos, a condenação dos ímpios. Durante todo o livro, os perversos, os seguidores da besta, os adoradores do dragão apareceram, tripudiaram muitas vezes de Deus e do povo de Deus, foram desobedientes, se entregaram a todo tipo de vícios, achando que nada aconteceria com eles. Muitas vezes pensando que Deus não tinha poder para executar seu juízo ou sua justiça, ou outras vezes talvez pensando que Deus nem sequer existisse e que no final todos morrem e acabou. O Apocalipse, aqui nesta parte, quer mostrar que as coisas não são assim. Que existe justiça. A palavra justiça para nós é uma palavra difícil. Por muitas razões. Primeiro porque ela é uma palavra que perdeu o sentido nos tempos em que nós vivemos, em que nós quase não a vemos acontecer. Justiça é uma das coisas mais difíceis de acontecer aqui neste mundo. Se nós olharmos para os tribunais, olharmos para o dia a dia, para a vida das pessoas, para aquilo que se chama a retribuição pelos seus atos, nós raramente veremos justiça acontecer. Essa é a razão que esse é um dos motivos pelos quais muitos crentes desanimam de seguir a vida cristã, porque eles muitas vezes não veem justiça acontecer. Nem na sua vida, nem na igreja, muito menos no mundo. Mas justiça também é uma palavra assustadora por outro lado, especialmente para os piedosos. Sim, porque os piedosos também olham para a justiça muitas vezes preocupados, porque reconhecem seus próprios pecados, reconhecem suas próprias falhas, e também percebem que se justiça de fato acontecer, talvez não seja tão bom para nós mesmos. Por isso, muitas vezes, justiça é uma palavra assustadora, com um significado até mesmo dúbio. Deveria ser assim, mas é por causa da existência do mal, por causa da existência do pecado. O juízo final, o juízo do grande trono branco, como aqui está descrito, o juízo de Deus,
É um conceito, é algo absolutamente necessário. Se não existir um juízo final, a vida não tem o menor sentido. Se não existir um dia em que todos terão que dar contas diante de Deus, de tudo que fizeram, qual a razão da vida? Qual a razão da existência? Então, felizes seriam aqueles que não têm leis para si, ou são a própria lei para si mesmos. Felizes seriam aqueles que fazem o que querem, porque ninguém será punido, ninguém será recompensado. Mas a Bíblia nos manda crer no dia do grande juízo e olhar para ele com esperança. Os crentes, os cristãos, são chamados a olhar para o dia do grande juízo não com temor, mas com esperança. Os ímpios não. Para esses é terror puro, absoluto. Mas para os crentes, a descrição do grande juízo em Apocalipse é uma descrição que traz esperança. Como todo o livro, apesar das suas cenas muitas vezes tão dramáticas, das suas cenas tão drásticas, fortes, assustadoras em muitos pontos. Mas a intenção de todo o livro do Apocalipse é trazer esperança para o povo de Deus. Esperança baseada na fé, que confia que existe um Deus, que tem todas as coisas sob controle e que não deixará passar vazio, não deixará em branco aquilo que precisa ser feito, que não deixará passar os atos, as atitudes das pessoas sem que recebam o que é devido, o que é apropriado. É claro que olhar para essa descrição aqui do capítulo 20, versículos 11 a 15, precisa ser entendido da seguinte maneira. Nós temos olhar para esse texto da seguinte maneira, não como uma descrição do evento físico literal. Há muitas expressões aqui que nem sequer podem ser descritas literalmente. Mas são os conceitos teológicos que os símbolos transmitem para nós que são importantes, porque nos ajudam a entender algo ou coisas importantes do caráter da justiça de Deus e também de como se dará aquele julgamento. Eu quero destacar, porque o texto faz isso, quais são as principais características ou os principais aspectos deste grande dia do juízo. E note que a primeira descrição que nós temos é do juiz. Começa assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Uma descrição, em primeiro lugar, do juiz, o responsável pelo grande julgamento. Ele é descrito aqui assentado num trono branco, ele é descrito aqui numa expressão de fulgor tão grande que ele diz que a terra e o céu não conseguem ficar perto dele. Em primeiro lugar, notemos que o destaque está para o trono. Vi um grande trono. Aliás, essa foi a primeira visão de João quando ele foi chamado para subir aos céus, lá na ilha de Patmos, e ao chegar ao céu, a primeira coisa, o primeiro objeto que ele viu foi um trono. O trono que dominava os céus. O trono que governa todo o universo. Isso nos remete a quê? A ordem, organização. O universo não é caótico, como muitas vezes parece. O universo tem ordem, tem propósito, porque ele tem um ponto central, de onde flui todas as demais coisas. Há um trono, há um governo. Não é anarquia. Existe um poder central. E desse poder, todas as demais coisas se organizam, se derivam
recebem punição ou recompensa. O poder central é de Deus. Observe uma coisa importante aqui. O juiz é o próprio executor. Aqui, poder legislativo e poder executivo se completam. Não é um que determina e outro que executa. E muitas vezes, nesse meio termo, se perdem as ordens. Aqui, o mesmo que julga é o mesmo que executa. É um rei juiz. Ao mesmo tempo, ele reúne em si mesmo as duas qualidades. Ele é juiz, ele é rei. Ele legisla, ele executa. Por isso, não há a mínima chance de suas ordens, de suas decisões não serem cumpridas. Não há a mínima possibilidade. Observe que o trono no qual aquele que julga se assenta é branco. Branco, em Apocalipse, é símbolo de santidade, de justiça pura, pureza absoluta. A grande característica desse trono é isenção. Absoluta isenção. Verdade, santidade absoluta. Não dá para enganar. Não adianta levantar falsas provas. Não adianta usar argumentos diante daquele que tudo vê, tudo sabe, tudo perscruta. E principalmente, não se contamina. Porque subsiste em perfeita justiça e pureza. E a próxima descrição é ainda mais espetacular, porque diz, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Uma descrição que, para nós até é inconcebível, como pensar, como que céus e terra fogem. A ideia é essa mesma, é uma descrição da santidade separativa de Deus. Ninguém pode subsistir na presença dele por si mesmo. Há um movimento natural de quem se aproxima desse Deus. O movimento natural é fugir. O movimento natural é se afastar. Por reconhecer nele atributos que não estão naqueles que se aproximam. E que, portanto, causam uma necessidade de separação. Isso é justiça total, santidade total. Se ele não dissesse, venham, aproximem-se, ninguém poderia fazer isso. Só restaria o fugir, assustado e desesperado da presença do Deus que é santo. Este é o juiz. Ele em pessoa é quem vai julgar. Uma descrição aqui do Deus triuno, provavelmente, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mais representado na pessoa do Pai. Nunca é descrito diretamente em Apocalipse. Sempre apenas através de símbolos que representam sua glória, seu poder, sua justiça, sua santidade. Agora vejam em segundo lugar, quem são os réus. Nós já temos a descrição do juiz, agora vejamos os réus. Quem são os réus? Diz o versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Observe ainda que após dizer que se abriram livros, daqui a pouco falaremos sobre isso, também sobre o livro da vida, ele continua dizendo, e os mortos foram julgados. Agora veja no versículo 13, uma outra descrição sobre os réus. Diz, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, um detalhe importante, essa palavra além, traduzida aqui em português como além,
é a palavra que na língua original é a palavra Hades, que é normalmente traduzida como inferno. Podemos traduzir assim: a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Quem são, portanto, os réus? São descritos aqui como os mortos. Por isso eu disse que, prioritariamente, a intenção da descrição apocalíptica do juízo final é falar da condenação dos ímpios, dos perversos. Porque muitos crentes não chegarão ao juízo final mortos. Já terão sido transformados, nem sequer passarão pela morte, como o apóstolo Paulo descreve, que muitos estarão vivos na vinda de Jesus e não morrerão, serão transformados. Também esses passarão pelo juízo final, mas sob outra perspectiva. Quando ele fala aqui dos mortos, ele está dizendo do retorno das almas, das pessoas que morreram e que talvez pensavam que a morte era o fim, que a morte significava o fim de tudo e, portanto, a morte para muitos seria um livramento, que não pagariam por seus erros, não pagariam por suas culpas, por suas falhas. Agora o texto diz: a morte vai devolvê-los, a morte vai entregá-los. Eles pensavam que a morte era um refúgio, eles pensavam que a morte era um esconderijo. E a morte diz: enganou-se, eu vou devolver você, vou te devolver para aquele que vai te julgar. A morte devolve os seus prisioneiros. Veja que ele diz: o mar devolve os seus mortos. Quer dizer, do lugar onde pareceria mais difícil resgatar. Se você conhece onde está o túmulo de alguém, sim, de certa maneira não parece tão difícil essa pessoa ela voltar, né? Morreu, está enterrada ali, se ela ressuscitar, ela levanta e volta. Mas a morte, entregar lá do meio do mar, o corpo afundou nas profundezas, parece que nunca mais voltará. E o texto diz: das profundezas do mar. O mar devolve. Eles pensavam que o mar era um esconderijo. Diz: não, o mar não é a pior coisa que pode acontecer. Morrer no mar, seu corpo se afundar no mar, essa não é a pior coisa que pode acontecer. O mar vai devolver você para a pior coisa que vai acontecer com você. E o terceiro lugar aqui é o próprio inferno, o Hades. Diz: o Hades devolve os mortos que estão nele. O Hades entrega os mortos. O Hades é o inferno. Hoje, na atualidade, nós devemos pensar em 2 lugares onde estão as almas daqueles que já morreram. A Bíblia muitas vezes menciona esses 2 lugares. Um é o lugar de descanso e recompensa, o outro lugar é de punição e desespero. Por exemplo, na parábola do rico e do Lázaro, foi dito que o rico foi levado, desceu para o Hades, o inferno. E lá ele estava em tormentos e angústias. E gostaria que uma gotinha de água fosse pingada na sua boca, na sua língua, e talvez isso lhe trouxesse um pouquinho de alívio. Essa é uma descrição simbólica, obviamente, mas que nos dá uma ideia do que é esse lugar chamado Hades, esse lugar chamado inferno. Por outro lado, Lázaro foi levado para o seio de Abraão, ou a fazenda de Abraão, outras vezes chamado de o paraíso, ou o céu, simplesmente. O céu. Portanto, há 2 lugares, céu ou inferno. As almas de todos que morreram estão num desses 2 lugares. De acordo com
o que fizeram de sua vida. Se foram salvos ou perdidos, se morreram com Cristo ou se morreram sem Cristo. Esse é o critério. Como veremos em seguida, que também esse é o critério do juízo final. Há um livro da vida como critério básico. Os nomes, se estão escritos ou não no livro da vida, é isso que define o destino eterno. O que é importante entender é que tanto o céu atual, quanto o Hades atual, o inferno atual, nós chamamos em teologia esses lugares de estado intermediário. Por que estado intermediário? Porque eles não são os estados finais. Os estados finais são o novo céu e a nova terra e o lago de fogo. Em outras palavras, no dia do juízo final, todas as almas que estão no inferno voltam para serem julgadas. A pergunta é, mas por que precisariam ser julgadas se já estão no Hades, se já estão no inferno, se já estão condenados? E a outra pergunta é, por que as almas que estão no céu, já estão salvas, já estão em descanso, também precisam passar pelo juízo final? E esse texto nos dá a resposta, nos explica a razão destas coisas, porque esse texto nos fala do critério do juízo. Então veja, eu já falei do juiz, eu já falei dos réus, e agora falaremos do critério do juízo final. Qual é o critério? É duplo. Temos um critério estrito e um critério um pouco mais amplo. Descrito aqui através de livros e de um livro. Veja, assim que ele diz que os mortos foram postos em pé diante do trono, no versículo 12, fala, então abriram ou se abriram livros. Plural, livros. Se abriram livros. E aí ele dá um destaque especial para um livro. Ainda outro livro, o da vida. É assim que está no original. Ainda outro livro, o da vida. Ou seja, enfatizando especificamente este livro, o livro da vida, foi aberto. Portanto, de um lado nós temos livros, e de outro lado nós temos um livro, o livro da vida. São esses dois critérios dos livros e do livro que contam no juízo final. Então veja que o texto diz, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora já sabemos o que são aqueles livros. Não o livro da vida ainda, mas o que são os livros. São os livros das obras. São os registros dos atos, das ações e até das palavras e dos pensamentos nossos. Um registro total e completo da nossa vida. De tudo o que nós fizemos. Lembrem-se que o Senhor Jesus um dia falou, isso está registrado em Mateus 12:36, ele disse que os homens terão que dar conta de cada palavra frívola que disserem no dia do grande juízo. Dar conta de cada palavra frívola. Palavra frívola é palavra inútil, palavra tola, palavra baixo calão, mas nem essa que é um palavrão. Palavra boba, palavra inútil. Terão que dar conta de cada palavra. Esses livros contêm um registro completo das ações de todos os homens. Ninguém poderá esconder nada, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Alguém diria,
Mas a salvação não é pela graça? Por que é que as obras estão sendo consideradas aqui? Por que é que as obras são importantes no juízo final, se a salvação é pela graça? Como encaixar isso? Como entender isso? Lembrando que tem mais um livro nessa história. Não apenas os livros, mas o livro, o da vida, como ele diz. E no final, o texto ele diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse tal foi lançado para dentro do lago de fogo. Critério básico: livro da vida. Critério derivado: livro das obras. Como entender isso? Da seguinte maneira: o que define a salvação ou a condenação de alguém é o nome estar ou não escrito no livro da vida. Se o nome de uma pessoa está inscrito no livro da vida, essa pessoa já chega ao juízo final com o seu destino eterno definido. O destino eterno não é definido no juízo final. O juízo eterno é definido neste mundo e nesta vida. Aquele que crê, aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida. O próprio João disse: aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vejam comigo um texto lá em João 3, versículo 18. Observem o que o apóstolo João, ele mesmo que escreveu o Apocalipse, também disse em João capítulo 3, versículo 18. Após falar que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Após dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ele diz no verso 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, o seu nome, então, está escrito no livro da vida. Veja, eu não disse: quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, o seu nome é escrito. Eu disse: está escrito. Porque o nome de alguém não é escrito no livro quando crê. Quando crê, isso é revelado. O próprio João disse que o livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo. O livro da vida nada mais é do que o rol celeste dos eleitos de Deus. Daqueles que Deus amou antes da fundação do mundo e os escolheu e os designou para serem seus filhos. Por eles, Ele mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer e pagar toda a dívida deles. É por isso que seus nomes estão inscritos no livro da vida. E quando chegarem lá no juízo final, já saberão disso. O juízo final não é estabelecido para decidir quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, até porque as pessoas estão chegando lá vindo do céu ou do inferno. Então, para que é que o juízo final existe? Para colocar as coisas à luz. Para pôr as coisas diante de todos como devem ser. Para esclarecer perante tudo e todos que Deus é justo juiz. Mas tem mais uma função. E está ligada a essa, obviamente. As obras. Sim,
As obras contam. Não para decidir quem vai viver no novo céu e na nova terra, ou quem vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Porque isso o que decide é o livro da vida. Quem vai viver no novo céu e na nova terra, ou quem vai ser lançado para dentro do lago de fogo, a decisão disso é do livro da vida. É do seu nome estar lá ou não. Ou seja, de você ter sido escolhido por Deus, e de Cristo ter morrido em seu lugar, e de você ter crido nele. Essas três coisas sempre juntas. Sem possibilidade de separar. Mas as obras contam. Contam para designar o lugar de cada um, onde quer que seja. Aquela palavrinha estranha, né? Chamada de galardão. Galardão, recompensa. Que pode ser as avessas também. E aqui, no juízo final, o que está em foco é a recompensa às avessas. Porque ele está dando prioridade para o julgamento dos perdidos. E está dizendo que eles foram julgados um por um segundo as suas obras. O que isso significa? Que o lago de fogo não vai ser uma massa de todos na mesma situação. Mas que Deus vai punir a cada um conforme a justiça dele. Estão todos no mesmo lugar, no lago de fogo, mas o próprio Cristo disse que existem critérios para a punição também. Por exemplo, o Senhor Jesus falou, abra comigo lá em Mateus 10, versículo 15. Mateus capítulo 10, versículo 15, após incentivar seus discípulos a irem de casa em casa, pregando a palavra, anunciando a paz do Evangelho, ele disse, sabe o que acontece quando alguém recusa? Quando você vai numa casa, quando você vai numa cidade, quando você vai numa vila, e essa vila recusa o anúncio do Evangelho, é o seguinte, ele diz, versículo 15, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Você entendeu? Ele disse o seguinte, uma pessoa, uma casa, uma cidade que recusa o anúncio do Evangelho será julgada com mais rigor do que Sodoma e Gomorra, as piores cidades do mundo antigo, receberão. Por quê? Conhecimento é um dos fatores essenciais. Cristo disse, aquele servo que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, será punido com muitos açoites. Aquele servo que não sabia a vontade do seu Senhor e não fez, será absolvido? Não! Será punido também, mas com menos açoites. Então o critério é mais açoites, menos açoites, de acordo com o conhecimento de cada um. Por isso, a Bíblia diz, não tenham muita vontade de serem mestres. Porque o juízo vai ser maior para vocês. Então, o que nós aprendemos é que as obras contam. Não para salvar ou condenar alguém, porque a salvação é pela graça. Depende do nome estar ou não estar escrito no livro da vida. Mas as obras contam para definir o estado futuro de cada um. Se será um estado de mais punição ou menos punição. Agora, não me pergunte o que é isso, eu não faço ideia, nem quero, na verdade, saber como é que vai ser o lago de fogo. Se é mais temperatura, mais fogo, menos fogo, o que é, eu não sei, não tenho interesse em conhecer. Acho que você também não tem. A única coisa importante saber é que Deus é justo para punir a cada um de acordo com o que é certo. O outro lado é verdadeiro também.
Aqui mesmo no capítulo 11, em Apocalipse, na primeira vez que ele descreve com uma certa propriedade o juízo final, João já diz que o juízo final também é o tempo de dar a recompensa aos servos. Veja lá, Apocalipse 11, verso 18. É a sétima trombeta, uma das antigas descrições, das primeiras descrições do fim do mundo, do juízo final, lá nos ciclos, nas sessões que ele vai repetindo tantas vezes. E ele disse aqui no versículo 18 do capítulo 11, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém uma ira maior, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Esses aí que nós vimos aqui no capítulo 20. E o outro lado e o tempo determinado para se julgar os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Quer dizer, o dia do juízo final é o tempo da punição dos perversos e também é o tempo de dar o galardão, a recompensa às avessas, para os perversos, e a recompensa plena para os santos. Como é que será que funciona a recompensa dos santos? O galardão do povo de Deus. O que é esse galardão? O que será que Deus... Que tipo de recompensa Ele vai dar? Será que uns vão ser mais ricos do que outros no céu? Será que uns vão morar em casas de diamante e outros em casas de, bronze? Como é que é essa questão da recompensa no novo céu e na nova terra? Muita especulação sobre isso, teorias infindáveis. A que me parece mais bíblica é a que fala sobre posições. Posição de autoridade. Porque a autoridade, posição de autoridade, isso não tem a ver com pecado, não tem a ver com queda, isso é anterior à queda. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em essência, eternidade e poder, e no entanto, eles se subordinam quando tem que fazer funções, tarefas. O Filho diz que veio fazer a vontade do Pai que o enviou. Os anjos não caídos, os anjos eleitos, têm hierarquia entre eles. Tem um arcanjo, é o chefe. Os outros têm posições menos importantes em termos de decisões, de tomada de decisões, de execução de projetos, digamos assim. Então, podemos pensar que o novo céu e a nova terra será um lugar onde as funções também serão diferentes. Todo mundo que foi salvo estará lá. Mas as posições de hierarquia poderão ser diferentes. Isso não significará orgulho. Isso não significará prepotência. O anjo Gabriel não fica enciumado porque Miguel é o arcanjo. E se alguém ficar enciumado no novo céu e na nova terra, vai descobrir que está no lago de fogo. Vai descobrir que está no lugar errado. Porque não existe isso no novo céu e na nova terra. Mas as recompensas existem. Portanto, meus irmãos, as obras são importantes? Muito. Muito importantes. Não para salvar, não para condenar ninguém, porque isso que decide é o livro da vida. Isso que decide é o sangue do Cordeiro, é a graça, é a eleição, é a fé. Mas são importantes para galardão, para o bem e para o mal. Galardão de recompensa dos salvos, pela graça de Deus, sempre. Nenhum salvo pensa que fez mais por si mesmo. Sempre lembra como Paulo disse um dia sobre o seu trabalho em relação ao trabalho dos outros apóstolos. Falou, trabalhei mais do que eles. Pode ser um pouco orgulhoso, né? Aliás, ele falou, trabalhei muito mais do que eles. Mas em seguida Paulo se corrige. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Todo aquele que sabe que fez alguma coisa a mais do que os outros,
sempre diz: a graça de Deus foi a responsável. A graça de Deus, toda a glória sempre a Deus. E finalmente, irmãos, para encerrar aqui a descrição do grande juízo de Deus, nós temos as consequências. Já vimos o juiz, os réus, o critério e agora as consequências. Quais são as consequências? Banimento. Banimento de tudo aquilo que está fora de lugar. De tudo aquilo que atrapalha a ordem da criação de Deus. Um dia, como Paulo diz, pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Chegou a hora de remover isso. Chegou a hora de remover tudo aquilo que atrapalha a criação de Deus, que atrapalha os grandes propósitos divinos. Atrapalha da nossa perspectiva, ok? Porque da perspectiva do soberano Deus, essas coisas cumpriram o propósito dele mesmo. Mas chegou a hora de removê-las da terra. Então, o texto diz que, assim que houve o julgamento, e todos foram julgados um por um segundo as suas obras, o verso 14 diz: então a morte e o inferno, o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Paulo chama a morte de o último inimigo. Ele diz isso em 1 Coríntios 15. Quando o último inimigo cair, tragada foi a morte pela vitória. A morte é o último inimigo a ser destruído. E em Apocalipse ela é o último mesmo, porque ele já descreveu a queda das duas bestas, da primeira e da segunda besta, do anticristo e do falso profeta, já descreveu a queda de Babilônia, já descreveu a queda do dragão, e o último é a morte. O último inimigo é lançado para dentro do lago de fogo. Veja que o estado de morte, então, é extinto da criação. Não há mais morte. E também a consequência natural da morte, que é o inferno, o Hades. Também ele próprio é lançado para dentro do lago de fogo. Isso é um simbolismo, claro. É um simbolismo, uma descrição teológica. Ele quer dizer a remoção de toda a desordem do mundo, da criação. É a remoção definitiva. A consequência do juízo final é o estabelecimento da ordem divina. Da perfeita e harmônica ordem divina. Tanto é que o próximo versículo vai dizer assim: vi novo céu e nova terra. E a partir daí não há mais nenhum resquício de tudo aquilo que trouxe sofrimento, de tudo aquilo que trouxe confusão, destruição. O juízo final é a garantia de que o mundo, o universo, chegará a alcançar o pleno propósito de Deus. Por isso, meus irmãos, a mensagem é de esperança. Por um lado, aqueles que vivem suas vidas despreocupadamente deveriam reconsiderar. Deveriam reconsiderar. Aqueles que pensam que a morte é o fim de tudo, deveriam reconsiderar. Um dia a morte vai devolvê-los. Ela não é nem ela mesma o refúgio. Nem o mar, nem o inferno atual, que já é ruim um bocado. Porque há um lugar pior do que todos esses, que é o lago de fogo. Mas aqueles que creem firmemente em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, não têm razão para temerem o juízo final. Não serão julgados desta maneira,
Seus nomes estão escritos no livro da vida. Portanto, vão habitar o novo céu e a nova terra. Mas devem também pensar e reconsiderar do que estão fazendo com os dons, com os benefícios concedidos por Deus. Se os estão usando bem, aplicando bem para a glória de Deus, ou se estão fazendo isso para a glória de si mesmos. Se estão sendo dedicados, e em alguns momentos até se sacrificando pela glória do Senhor, sacrificando o eu pela glória do Senhor, porque as obras contam, não para a salvação, nem para a condenação, mas para galardão. Pensar se no dia do juízo final receberão mais elogios ou menos. Isto é muito importante. Às vezes nós pensamos assim, e eu sei que esse pensamento deve ter passado pela mente de muitos aqui. Se eu chegar lá já está bom. Não é mais ou menos isso que nós pensamos às vezes? Se eu chegar lá, mesmo que seja soldadinho raso, já está bom. Está bom mesmo. Sim, porque do outro lado, mas não é tudo. O Senhor tem muito mais. De uma vida de serviço, de uma vida de dedicação. E a coisa mais interessante é que as recompensas para essas coisas não estão só lá no futuro. Ele disse, já começa a receber agora. No presente. Ele diz, quem tiver que abandonar isso, aquilo outro, por minha causa, já recebe agora isso, aquilo e muito mais daquilo outro. Agora mesmo. Acima de tudo, encaremos o futuro com esperança. Pela fé no Cordeiro de Deus, que deu sua vida por nós e garante nossos nomes escritos no livro da vida. E lembremos de uma verdade final. Não tem borrão no livro da vida. Não existe borracha para apagar o que está escrito lá. E Deus também não fica apagando e escrevendo o nome de ninguém. Seu nome está lá porque Deus o amou desde a fundação do mundo. Porque Cristo deu sua vida pelos seus pecados e porque você crê firmemente no Cordeiro de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, Senhor nosso, graças te damos. Sim, Senhor, exaltamos o teu nome nesta manhã, em perspectiva do juízo daquele grande dia, que representa para nós, ou representará para nós, a alegria suprema, maior, de vermos todos os teus grandes propósitos se cumprirem definitivamente nesta vida, nesta terra, neste mundo e no porvir. Permite, Senhor, que nós vivamos aqui nesse tempo que tens reservado para nós, de maneira justa, piedosa, sensata, sóbria e operosamente para a tua glória, para a exaltação da tua majestade. E se alguém aqui também ainda não te conhece como Salvador, como Senhor, se esse nome está escrito no livro da vida, desperta esta pessoa do estado de morte para a vida. E abençoe-nos, ó Pai, em todos os demais trabalhos desse dia, serviços para a tua glória, para a tua honra, em nome do Senhor Jesus. Amém.